Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós cremos que o momento culminante, o ápice da revelação que Deus fez de si mesmo, ocorreu com a vinda de Jesus, o Filho de Deus, o Salvador. Sim, o ápice da revelação do mistério de Deus como amor trinitário se deu por meio de Jesus. As profecias messiânicas se cumpriram nele. Jesus é o Messias, Salvador. E esta salvação, ela nos foi concedida justamente porque ele, sendo a porta das ovelhas, nos dá acesso ao mistério do amor trinitário, ao mistério desse Deus uno e trino. Jesus é o ápice da revelação de Deus. É por meio dele, pela ação do Espírito Santo, que nós entramos na comunhão de amor com Deus. E daí a nossa salvação. A salvação é a libertação da escravidão do mal, da escravidão do pecado. E a partir disso, a salvação, nós a experimentamos na comunhão de amor com Deus. Por isso, é necessário, irmãos e irmãs, que nós cultivemos essa comunhão de amor com Deus. É necessário que nós façamos progressos no conhecimento do amor de Deus. É um conhecimento, sim, racional, mas também um conhecimento de vida, um conhecimento de experiência, um conhecimento de comunhão com o mistério de Deus. Isso só é possível pela fé em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Dentre as profecias messiânicas, a primeira leitura desta Santa Missa nos traz uma dessas profecias messiânicas, a partir do oráculo de Balaão,
como nós ouvimos, nesse trecho do livro dos Números, lá do Antigo Testamento. Na profecia de Balaão, ele diz: eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó e um cetro se levanta de Israel. Nós cremos, irmãos e irmãs, que essa profecia de Balaão se realiza em Jesus Cristo. Ele é a estrela que sai de Jacó. Jesus é o cetro, é o rei de Israel, é o cetro que se levanta de Israel. Crer nele, sim, crer em Jesus como Messias Salvador, significa experimentar na própria vida as graças, as bênçãos de Deus que Ele dá àqueles que creem que Jesus Cristo é o Messias Salvador. Somente a fé pode nos dar esta compreensão, que Jesus é o cumprimento das promessas, das profecias messiânicas. Somente a fé pode nos dar a coragem para testemunhar que nós não temos outro Salvador a não ser Jesus Cristo. Nenhum outro nome nos foi dado debaixo do céu a não ser o nome de Jesus, no qual nós somos salvos. Do Evangelho de hoje, é impressionante percebermos que Jesus, ele teve a coragem de recusar responder à pergunta provocadora das autoridades religiosas de Israel. E por que Jesus recusou, irmãos? Por que Jesus recusou, irmãs? Justamente porque aquelas autoridades religiosas de Israel não tinham a fé suficiente para crer em Jesus como Messias Salvador. E isso se demonstra pelo fato de que também eles foram incapazes de compreender, de acolher a missão de João Batista. Eles foram indiferentes ao batismo de conversão ministrado por João Batista ali às margens do Rio Jordão. Um batismo necessário para que os corações se preparassem para reconhecer na pessoa de Jesus o Messias Salvador. Por isso Jesus recusa responder com que autoridade ele realizava aquelas coisas. Era a autoridade de Filho de Deus? Era a autoridade do Messias Salvador? E por isso Jesus realizava aquelas maravilhas. Eles não tinham fé suficiente. Irmãos e irmãs, nós cremos que Jesus é o Messias Salvador. Nós cremos que é dele que nos vem a salvação. No entanto, todos nós, precisamos progredir na fé, precisamos progredir na esperança, precisamos progredir no amor. Precisamos. Nós cremos, mas precisamos progredir. Porque do contrário, nós iremos regredir. A fé é um dom que Deus nos dá por meio do seu Espírito, por meio da qual nós cremos em Jesus como Messias Salvador. Nós o testemunhamos por uma vida de amor, por uma vida de solidariedade aos nossos irmãos e irmãs. E hoje, a igreja nos coloca diante do testemunho
deste sacerdote carmelitano, deste sacerdote religioso e doutor místico, São João da Cruz, do século XVI. Esse santo espanhol, ele marca a história da vida da igreja. E que coisa interessante, ele, justamente porque se uniu a Santa Teresa d'Ávila, a Teresa de Jesus, para promover a reforma da ordem carmelitana, São João da Cruz não foi devidamente compreendido. E os seus irmãos de ordem religiosa o encarceraram. Achavam que ele estava doido. Achavam que ele, com aquela vontade de querer reformar a ordem carmelitana, não sabia muito bem o que estava fazendo, e eles o encarceraram dentro do próprio mosteiro. São João da Cruz no cárcere sofreu muito. Sofreu muito. Mas por incrível que pareça, naquela experiência de sofrimento, São João da Cruz fez uma experiência extraordinária do amor de nosso Senhor. Ele fez progressos na fé. Ele fez progressos na esperança. Ele fez progressos no amor. A ponto de, naquela situação de humilhação, de sofrimento, de perseguição, escrever as suas principais obras literárias, esses poemas místicos de João da Cruz. A subida ao Monte Carmelo, chama viva de amor, o cântico espiritual e também essas obras que são verdadeiras obras clássicas da espiritualidade e da mística cristã, produzidas em situação de dor, de sofrimento. Por isso é que nós precisamos, irmãos e irmãs, pedir ao Senhor que pelo Espírito Santo nos dê a graça de progredir na fé, nos dê a graça de progredir no amor e na esperança, sobretudo quando nós enfrentamos situações difíceis na vida, quando nós enfrentamos situações que nós não conseguimos compreender. João da Cruz era um servidor do Senhor. João da Cruz era um discípulo de Cristo, que queria promover o bem na sua ordem religiosa. E nessa situação, vive o drama da perseguição. Mas que coisa linda! Quantos presentes ele deixou para a vida da igreja através de suas obras literárias, dos seus poemas místicos, produzidos na oração, produzidos em lágrimas, produzidos no sofrimento. É importante que nós também façamos esses progressos, na fé, na esperança e no amor. E por isso contamos com a intercessão de São João da Cruz, para que também nós possamos viver com fidelidade o progresso na fé, custe o que custar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.